livros impressos em tábuas de madeira ou argila, ou quem sabe rolos de papiro. As formas de impressão podem ser diversas, até mesmo digitalizadas como hoje em dia. Bom, a questão vai longe e muitos acreditam que a Bíblia se trata do livro mais antigo que conhecemos, mas será mesmo? Então fica comigo que no vídeo de hoje nós vamos descobrir qual é o livro mais antigo do mundo. Fala galera, Júnior aqui. Antes de continuar, você já sabe, faça sua inscrição aqui no canal e deixa aquele like para fortalecer. Muito obrigado! O livro, que se acredita ser o mais antigo do mundo, contém 6 páginas encadernadas de folhas de ouro. Nessas páginas constam ilustrações de uma sereia, de um cavaleiro, de uma harpa e de soldados. Esse livro tá lá no Museu Nacional de História da Bulgária e sua escrita é de um tipo chamada etrusca, que é um dos poucos sistemas de escrita que os estudiosos ainda precisam decifrar. Segundo relatos, o livro tem cerca de 2.500 anos. Ele foi encontrado ao longo do rio chamado Struma, ao sudoeste da Bulgária. Ele encontrava-se em um túmulo antigo e foi doado ao museu por um desbravador, e tanto esses pesquisadores quanto o descobridor do livro permanecem anônimos. E esse livro é citado frequentemente como o livro mais antigo do mundo porque é o livro mais antigo que conhecemos que contém várias páginas. Existem outras páginas muito mais antigas, mas elas não estão necessariamente encadernadas num volume só. Então ainda existem muitas controvérsias e a discussão não para por aí. A pergunta exatamente sobre qual é o livro mais antigo do mundo talvez nunca será respondida. Primeiro porque o que exatamente é um livro? Pense aí no seu livro favorito. Provavelmente ele deve ter pelo menos algumas páginas e ocupar alguma das prateleiras da sua casa. Claro que hoje em dia existem livros digitais, né? Tem o próprio Kindle e tal, mas a essência dessa explicação quer dizer que um livro não é basicamente o que está impresso ou o que está digitalizado, mas sim as histórias e as memórias e como essas histórias significam para você e os prazeres que elas te trazem. Então fica a questão, o livro é uma mera presença física ou o conteúdo é mais importante do que a forma? Pensando além, se o seu livro não fosse impresso, mas manuscrito, ele ainda seria um livro? E como eu mencionei antes, se você visse o seu livro em um dispositivo eletrônico, ele ainda seria um livro? Então aí que chegamos na questão, que se o que define um livro é o fato da sua impressão, o primeiro livro seria a Bíblia de Gutenberg, datada de 1450. Bom, mas as culturas chinesas utilizavam estruturas semelhantes a livros, mas utilizando placas de madeira. E essas páginas de madeira foram criadas centenas de anos antes de Gutenberg. Agora vamos para os faraós egípcios. Seus escribas criaram canções e orações para eles há cerca de 3.000 anos. A questão é que eles estavam em rolos de papiro e não em páginas, então o que, se fosse um livro convencional, seria dividido em várias páginas. Nessa questão do rolo de papiro, é apenas uma página bem extensa. Alguns estudiosos apostam que os livros mais antigos do mundo são a Ilíada de Homero e a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh ela foi escrita em tábuas de argila, porém essas tábuas de argila não estão encadernadas, então tecnicamente não são consideradas um livro. Porém, elas se aproximam bastante de um livro no sentido de que apoiam uma certa visão de mundo. Mas a questão é que realmente nós não sabemos como essas histórias começaram e como elas evoluíram. Então a questão é que essas duas histórias são produto de uma longa tradição oral. A gente sabe mais ou menos quando essas histórias foram pré-fixadas, porém elas já existiam antes do livro físico. Algumas pessoas pensam que a Bíblia foi escrita logo após a criação do mundo, tornando-se, portanto, o livro mais antigo do mundo. No entanto, os estudiosos bíblicos sabem que essas histórias foram construídas ao longo de muitos séculos e que as histórias incluídas nela foram estabelecidas muitos anos após os fatos. Bom, mas trazer religião e outras visões de mundo traz ainda mais reviravoltas para o assunto. O I Ching, o livro fundamental para a filosofia taoísta, foi supostamente escrito por Lao Tse há mais de 2.000 anos. Existem textos faraônicos que são tão antigos quanto, e há provavelmente outras religiões mais obscuras que têm um ponto de apoio em séculos mais distantes no passado, e que suas impressões mais recentes são apenas manifestações de textos mais antigos.
Para alguns pesquisadores, a busca pelo livro mais antigo do mundo é isso, apenas uma busca. Portanto, a questão de qual o livro mais antigo do mundo nunca será respondida de forma conclusiva. E talvez isso não seja exatamente ruim. O simples fato de se fazer essa pergunta pode nos levar a outras perspectivas, seja de um ponto arqueológico ou filosófico. E você, qual o livro mais antigo que você já leu? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!